Boa tarde a todos. Estamos agora dando sequência aqui ao nosso Congresso Internacional de Direito do Consumidor da Juristas Academy, a International Consumer Law Conference. E na tarde de hoje nós temos a imensa satisfação de receber aqui o professor Fabrício Germano e as professoras diretamente de Portugal, as professoras Ruth Couto e Suzana Almeida, todos que aceitaram gentilmente aqui ceder um pouquinho do seu tempo e bastante do seu conhecimento para poder nos enriquecer aqui com os debates envolvendo o direito do consumidor. Nesse painel nós falaremos sobre publicidade, temas interessantíssimos que serão tratados aqui pelos professores. Eu vou iniciar, o painel vai iniciar com a exposição do professor Fabrício, na sequência fala a professora Ruth e encerra a professora Suzana Almeida. Ok para vocês, pessoal? Então, okay. Dando sequência, eu declaro aberto o painel e o professor Fabrício, fazendo aqui uma apresentação do tema dele, ele falará sobre publicidade furtiva, é a chamada stealth marketing. Interessantíssimo esse tema, né? Porque todo tipo de publicidade que seja clandestina, que não atenda lá aos princípios da informação, da transparência presentes nas normas de direito do consumidor, será considerada uma publicidade ilegal, uma publicidade, às vezes, enganosa e até, em alguns casos mais graves, uma publicidade abusiva. O professor Fabrício Germano, ele é especialista em direito do consumidor e relações de consumos pela UNP, direito eletrônico pela Estácio, publicidade e propaganda, mídias, imagens e comportamento do consumidor pela Intervale e marketing digital pela Intervale também. Doutor em Sociedade Democrática, Estado e Direito pela Universidade de País Vasco e Euskal Herriko Universitate, a UPV/EHU, da Espanha. O professor Fabrício também é coordenador do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Direito das Relações do Consumo, o Labreucon. Professor Fabrício, seja muito bem-vindo, muito obrigado por sua disponibilidade em estar conosco aqui nessa tarde, e a partir desse momento a palavra é sua. Boa tarde a todos. Iniciar a agradecer o convite ao professor Vitor, cumprimentar as professoras, professora Ruth, professora Suzana. É um prazer muito grande e uma satisfação dividir esse painel com as professoras, todos sobre o tema publicidade, que é um tema extremamente interessante. Professor, eu compartilhei a tela, pode ver se aparece. Uma breve... Pronto, então está aí, perfeito. Então, esse é o nosso tema de análise, seria a publicidade furtiva, como o professor Vitor apresentou, e self-marketing. Então, mais uma vez, agradecer o convite, parabenizar pelo evento. Passemos, então, às breves discussões. Na verdade, é um tema bastante interessante, porque a publicidade desenvolvida na sua forma normal, ela já tem o intuito de atrair e chamar a atenção dos consumidores. A publicidade furtiva, ela tem essa mesma finalidade. A diferença é que ela procura se esconder, ela é veiculada de maneira clandestina, pela qual o consumidor não percebe que está sendo alvo de uma mensagem de natureza publicitária. Ela também é chamada de publicidade clandestina, como o professor Vitor ressaltou, ou oculta. Por quê? Porque os consumidores não conseguem perceber que eles estão diante de uma comunicação que produz ou que possui essa natureza publicitária. Qual o problema dessa espécie de publicidade sob a perspectiva do direito brasileiro? O Código de Defesa do Consumidor, ele consagra expressamente o princípio da identificação da publicidade. Ele consagra esse princípio de que forma? Ele diz, toda a publicidade deve ser veiculada de maneira que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. Isso quer dizer que nós, consumidores, quando estamos diante de uma comunicação de natureza publicitária, nós temos que perceber que aquela comunicação se trata de uma publicidade e não é uma simples informação, não é uma notícia
de jornal, não é uma comunicação isenta, mas existe sim um interesse econômico por trás daquela comunicação. Existe o interesse do fornecedor e, em um segundo momento, obter lucro a partir daquela comunicação. Então, é isso que o Código de Defesa do Consumidor quer proibir ao consagrar o princípio da identificação. Eu, consumidor, eu tenho que identificar que aquela mensagem ela possui natureza publicitária. Para quê? Por que o código exigiria essa identificação? O consumidor já é, por natureza, presumidamente vulnerável. Quando ele sabe que está diante de uma mensagem publicitária, ele procura prestar mais atenção nas condições, nas cláusulas contratuais. Quando ele não sabe, quando a comunicação ela não é identificada como publicidade, o consumidor ele tem essa vulnerabilidade, essa fraqueza acentuada. Então, ele não atenta, ele não presta atenção da mesma forma que ele prestaria na comunicação se ele soubesse, ou quando ele sabe, que ela tem a natureza publicitária ou o intuito de lucro. E aí eu vou tratar brevemente, prometo, dessas espécies de comunicação publicitária que são consideradas ocultas, clandestinas, furtivas. Aí são algumas, não são todas. O product placement, que no Brasil é tratado como merchandising, a publicidade subliminar, a publicidade nativa, o buzz marketing e duas práticas bastante interessantes para o contexto atual do comércio eletrônico, por exemplo, o astroturfing e o flogging. Os nomes são basicamente em inglês em razão da origem, mas eu vou tratar cada uma delas na perspectiva do ordenamento jurídico brasileiro. Informação mais importante para nós agora. Todas essas práticas, todas essas técnicas publicitárias, a depender da forma pela qual elas são utilizadas, elas violam o princípio da identificação. Então, aí nós já podemos ter uma grande conclusão, uma importante conclusão, que toda publicidade furtiva é ilícita. E aí nós vamos analisar ou discutir se ela seria enganosa ou abusiva em princípio, mas a primeira conclusão é que toda publicidade furtiva, clandestina ou oculta é uma publicidade ilícita, é um ato ilícito, porque viola o princípio da identificação da publicidade. Sobre product placement ou merchandising, como se configura essa prática? O fornecedor, ele insere um produto, um serviço, a partir de uma comunicação com os consumidores, dentro de uma mensagem ou dentro de uma outra comunicação que não é publicitária. A exemplo de um filme, por exemplo, ele insere um produto em um filme, que é uma comunicação, em essência, não publicitária, ou insere um serviço. Para quê? Para chamar a atenção dos consumidores. Então, esse product placement seria a inserção de um produto ou um serviço dentro de uma comunicação que não possui a natureza eminentemente publicitária. De que forma acontece isso? Vou trazer aqui alguns exemplos para fins acadêmicos. Por exemplo, aparece uma marca de um determinado produto, uma logomarca, em um filme qualquer. Será que essa aparição ela é gratuita ou existe um contrato ajustando essa aparição entre a produtora do filme, entre o fornecedor, para inserir essa mensagem, para anunciar, para divulgar essa marca? Esse seria um grande questionamento. Então, nós podemos ver casos famosos, a exemplo desse que aconteceu no Burger King, que o Burger King fez uma campanha publicitária, aí, obviamente, declarada, referente a esse filme, do Homem de Ferro, em que Tony Stark saía de um determinado lugar e estava ávido por consumir um hambúrguer, especificamente um hambúrguer do Burger King, como nós podemos ver nessa imagem. Então, foi uma campanha que o Burger King declarou ter utilizado, ter pago para que esse produto aparecesse dentro da comunicação que era não comercial, como filme, pelo menos não como sua principal finalidade. Nós temos diversos casos, esse aí também do programa americano American Idol, que há uma inserção da marca no copo do produto que não seria o foco principal do programa. Assim funciona o product placement. O produto é inserido e o consumidor está lá, por exemplo, no momento de lazer e recebe esse anúncio publicitário. Às vezes sabe, às vezes não sabe, como no caso clássico, por exemplo, acredito que a maioria que esteja assistindo não saiba, embora seja fã do Chaves e Chapolin, quando o Chaves vai para Acapulco, o que é interessante é que o Emílio Milmo, que era o dono da rede Televisa, que o Chaves era transmitido, ele também era dono do hotel.
Então, no episódio inteiro, eles elogiam o hotel, dizem que é um hotel muito bom, onde se come muito bem. Tem até uma cena do Chateau Rest, que ele está com a barriga assim para frente. Eles porque nesse hotel se come muito bem. Então, é uma espécie de anúncio dentro de um programa, seria um programa lúdico, um programa de comédia, que no Brasil é extremamente famoso. Eu não sei se as professoras Ruth ou Suzana conhecem em Portugal, mas no Brasil é um sucesso esse seriado mexicano. E tem casos clássicos, como esse aí, que aconteceu na série Game of Thrones, que seria da inserção de um copo de uma marca que, na verdade, nem era da marca. Então, vejam o poder que isso tem para o grande público. Aqui se noticiou mais de 2 bilhões de lucro, de rendimento para a Starbucks, e o copo necessariamente nem seria dessa marca que foi introduzido aí propositalmente, ou não, dentro do seriado Game of Thrones. Quando isso acontece sem que o consumidor perceba, pelo menos não percebe a nível consciente, eu tenho a publicidade subliminar. Aquela comunicação, ela é percebida pelo inconsciente ou subconsciente, mas não é percebida conscientemente. O consumidor não consegue se dar conta de que naquele momento ele está sendo exposto a uma mensagem publicitária independentemente do conteúdo. E o curioso é que muitas vezes essa mensagem ela direciona para questões, por exemplo, de sexualidade, como foi o caso brasileiro da MTV, que veiculou um anúncio, esses são prints do anúncio, em vídeo, e aí foi condenada, aí depois chegou-se a um acordo, não tenho certeza da finalização do procedimento, mas foi constatada o aparecimento dessas imagens aí de maneira subliminar no vídeo transmitido pela MTV. Então, são vários casos em que o fornecedor ele se utiliza, muitas vezes, da rapidez das imagens, ou mesmo outras questões, para incutir ideias, para incutir mensagens nas mentes, nas cabeças dos consumidores. Outra espécie de publicidade furtiva ou clandestina, bastante interessante, é a clássica publicidade redacional, que mais recentemente tem sido chamado, principalmente, especificamente na área publicitária, de publicidade nativa. Por que se chama publicidade nativa? Na sua origem, ela era chamada publicidade redacional, porque ela era trazida dentro de uma reportagem, de um jornal, de uma revista, como se fosse uma reportagem notícia, uma reportagem isenta de alguém que fez alguma investigação, que trouxe uma informação para a população em geral. Mas esse tipo de anúncio ele também é chamado nativo porque ele induz os consumidores a crer que aquele anúncio pertence àquele ambiente. Daí vem a palavra nativa. Ela é natural, nativa daquele ambiente e é inserido de maneira quase não perceptível como anúncio publicitário. Tá aí um exemplo de uma revista que, se você folhear, você vai encontrar aí um anúncio nessa página da direita. É uma revista que trata de questões de saúde, de boa forma, e você tem um anúncio de uma marca aparentemente trazido como uma notícia isenta dentro de uma revista que trata sobre esportes, por exemplo. Então, a publicidade redacional ou nativa, ela é apresentada como se fosse uma notícia. Aí está um exemplo. O fornecedor ele apresenta um texto como se houvesse uma pesquisa de natureza científica isenta, mas, na verdade, essa comunicação que aparece aí é uma comunicação de natureza publicitária. E dentro de várias notícias, o consumidor pode perceber ou não que essa um anúncio, que esse é um anúncio publicitário, ou ele pode entender que essa é mais uma notícia aparentemente isenta. Acho que não sei se vocês conseguem ver lá no canto superior direito, aparece aí informe publicitário, mas é muito pequeno, talvez não tão perceptível. E esse é o problema que faz esse tipo de anúncio violar o princípio da identificação da publicidade. E mais recentemente, em redes sociais, por exemplo, vocês podem pegar as mais famosas, ao passar o feed de notícias lá na sua rede social, você vai encontrar fotos postadas pelos seus amigos, pelos seus contatos, e você vai encontrar também, dentre elas, muitos anúncios publicitários, mas a quantidade de anúncios é extremamente grande. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver a quantidade de anúncios que tem e aparece lá uma mensagenzinha pequena, patrocinado. E isso é que nos ajuda a compreender quando aquele anúncio ele é isento ou é uma foto postada por qualquer pessoa sem intuito comercial, que não configura publicidade,
ou quando aquele anúncio ele tem uma finalidade específica publicitária. Se eu não perceber isso, eu estou diante de um anúncio que viola o princípio da identificação. Buzz marketing. O que seria buzz marketing e como nós poderíamos trabalhar esse tema na perspectiva do direito brasileiro? O buzz marketing pode ser traduzido como um marketing de zumbido ou um marketing de boca a boca, um marketing que é passado de pessoa para pessoa. E isso acontece como no campo da publicidade de maneira profissional. O buzz marketing em si, ele não é proibido uma pessoa comunicar para outra pessoa as impressões que ela tem sobre um produto ou sobre um serviço. Isso, quando acontece de maneira espontânea, ou na linguagem mais atual, orgânica, eu não tenho problema nenhum do ponto de vista do ordenamento jurídico. Mas quando isso é controlado por um fornecedor, como aconteceu lá em 2002, pela Sony Ericsson, no centro de Nova York, entregando celulares para que pessoas tirassem fotos e aí, nesse momento, vivessem uma experiência e a pessoa já dizia, esse celular aqui é muito bom, eu tenho utilizado durante muito tempo, você deveria comprar um, veja a qualidade das fotos, etc, etc. Esse tipo de conduta, ela é controlada pelo fornecedor, então ela pode sim ser considerada uma ação de marketing, uma ação de publicidade em sentido mais estrito. Não foi a única vez que isso aconteceu. Algum tempo depois, em 2010, também em Nova York, a BlackBerry usou uma ação bastante curiosa, que seria entregar um telefone celular para uma modelo, por exemplo, em um bar, em um clube, para que ela flertasse com homens, veja aí, não sei se foi utilizado apenas mulheres ou também homens, essa foi a notícia que eu li, para que ela se aproximasse das pessoas, ou ele, não sei se foi o caso, para, quando pedissem o número do telefone, ela pedir, não, insira aqui o seu número, insira aqui o seu contato no meu telefone, também como uma forma de obrigar ou de atrair a atenção do consumidor ao pegar no telefone, a usar. Então, vejam em que nível as campanhas publicitárias chegam para atrair a atenção dos consumidores, de maneira que talvez nós não pudéssemos nem imaginar, mas o buzz marketing funciona assim. Existe também uma publicidade, ou uma técnica publicitária que é chamada astroturfing. De onde veio esse nome? Esse nome veio de uma empresa que era muito conhecida, ficou famosa por fabricar gramas sintéticas. E qual a questão, qual a relação que isso tem com grama sintética? Na verdade, a grama sintética ela não é uma grama real, você tem uma aparência de grama real, quando por baixo eu tenho um material que não é a grama natural. E o que isso tem a ver com a publicidade? Qual a relação que isso tem a ver com publicidade? Muitos sites utilizam um sistema de classificação de produtos e serviços. Os consumidores adquirem aqueles produtos e serviços, depois, se quiserem, obviamente, retornam ao site e classificam esses produtos ou serviços com 5 estrelas, 3 estrelas, fazem um depoimento, dizem se o produto é bom, se não é, se ele cumpre o que foi prometido. Até então, eu não tenho nenhuma ilicitude. O problema do astroturfing na publicidade ocorre quando essa ação ela é controlada. Os próprios fornecedores contratam pessoas ou, às vezes, até máquinas para fazerem a avaliação de seus produtos. Então, eu coloco um produto no mercado de consumo, independentemente de alguém avaliar esse produto positivamente ou negativamente, eu vou lá e crio revisões, como se chama, eu crio revisões sobre esse produto de maneira extremamente positiva. Atribuo 5 estrelas várias vezes, digo que o produto é excelente, que vale muito a pena, que todos devem comprar, e aí isso vai induzir uma grande quantidade de consumidores a também adquirir aquele produto, por exemplo, confiando nesse depoimento. Esse seria o problema do astroturf, seria a criação dessa grama verde de boas avaliações, que na verdade não condiz com a realidade. O flogging, ele tem também muito a ver com o astroturfing. Ele funciona seguindo a mesma sistemática do astroturfing, sendo que o flogging ele é feito a partir de um blog, a partir de um site ou blog, dependendo da forma, criado especificamente para louvar, digamos assim, um produto ou um serviço. E para quem acha que isso é longe da realidade, existem muitos casos práticos. Um dos mais famosos foi esse da Sony, em 2016, que contratou uma empresa de marketing para divulgar, para criar um site aparentemente independente para divulgar o PlayStation Portável. Então,
eu tenho uma conduta do fornecedor direcionada para divulgar um produto ou um serviço sem que os consumidores saibam. Então, assim como no AstroTurfing, por isso que eu coloquei os dois juntos, assim como no AstroTurfing eu não percebo que aquela avaliação ela não foi feita por uma pessoa de maneira isenta, eu acredito que ela foi feita de maneira isenta, mas o fornecedor contratou ou controlou aquela avaliação. No flogging acontece da mesma forma. O fornecedor ele cria um site ou um blog ou paga para um terceiro fazer isso, revisando o seu produto apenas de maneira positiva, trazendo muitas qualidades, dizendo que o produto é muito bom e assim deve ser aceito no mercado. Em resumo, esses são casos clássicos de técnicas publicitárias que violam o princípio da identificação do consumidor, ou melhor, o princípio da identificação da publicidade dentro das relações de consumo. Para finalizar, só os meus contatos e agradecer ao professor Vitor mais uma vez. Vamos ouvir as professoras. Muito obrigado, à disposição para as dúvidas.